Foi um dia muito bom. Nós tivemos várias sessões, começando com a parte biológica, uma série de apresentações muito relevantes, particularmente relativas ao microambiente. Mas, passada essa sessão, fomos para a parte clínica, onde nós tivemos uma sessão que foi excepcional. Foi uma avaliação das diferentes modalidades terapêuticas em primeira linha. O Celso participou de uma dessas modalidades de tratamento, que foram desde o uso exclusivo de inibidores de BTK, das suas várias melhorias dessa molécula, passando por combinações e, por último, a apresentação do Francesc Bosch com combinações com a nova geração de inibidores de BTK, pirtobrutinib, e fazendo uma breve ilação em relação aos degradadores. Portanto, foi uma visão muito ampla. Basicamente, não se discutiu só na parte de discussão qual desses modelos de tratamento seria melhor para qual perfil de tratamento. Mas uma conclusão, particularmente quase que unânime, foi de que os tratamentos devem, daqui para frente, serem finitos, mais do que contínuos com inibidores de BTK. Essa é uma conclusão quase que unânime. Mesmo speakers internacionais, como Paulo Guia, por exemplo, que tivesse presente aqui, mas que é reconhecidamente era um defensor muito forte do uso contínuo de inibidores de BTK, particularmente nos pacientes de pior risco biológico. Este conceito está mudando e ele, inclusive, mudou de conceito. E agora, terminando, estamos saindo da última sessão, uma sessão muitíssimo boa, sendo sintetizada o papel da doença residual mínima em todos os seus momentos. E, sem dúvida, duas conclusões. Primeiro, certamente este vai ser o futuro dos tratamentos baseados na doença residual mínima, nas duas diferentes desenhos de estudo. Mas o que é importante salientar é que não há hoje recomendação internacional dos expertos para que se use a doença residual mínima na nossa prática diária. Até porque todos esses dados apresentados foram dados comparativos de diferentes estudos usando a doença residual mínima. Mas um fato concreto é que não há uma uniformidade na metodologia de avaliar essa doença residual mínima e muito menos de onde se colhe esse material, se é do sangue, da medula óssea e em qual momento. Sorte que isso foi muito discutido, muito disso. Você faz um overview dos estudos, como foi feito, uma sessão excelente, mas ainda estamos no começo. Certamente será o caminho futuro, porque as agências reguladoras já têm o conceito que a doença residual mínima deve ser um dado indireto, surrogate, da sobrevida livre de progressão. Então, esse é um sumário do primeiro dia. Houve muita discussão, principalmente vindo da plateia, para tentar não só ficar na teoria desses avanços científicos, mas para contextualizar esses avanços para o nosso meio e discutir
no nosso meio, com a viabilidade que nós temos de drogas, qual seria o melhor tratamento, particularmente em primeira linha, dos pacientes com LMC.